Filipenses, capítulo 2, versos 25 ao verso 30. Desculpe, irmãos, até o versículo 30. Leiamos. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades, porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, vô-lo enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo gozo, ou seja, alegria, e tende-o em grande honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da própria vida, para suprir comigo a falta do vosso serviço. Amém? Irmãos, esse texto é um texto que falou muito ao meu coração. Essa semana, durante um dos dias que nós falamos sobre Filipenses capítulo 2, eu lendo os demais versículos, eu li esse nome Epafrodito. Por que é que Paulo citou este nome Epafrodito? Isso me chamou a atenção, porque um homem que a Bíblia pouco fala dele, Paulo dá um destaque muito especial para este homem. Mas a palavra de Deus, ela em alguns momentos, ela cita o nome de alguém isoladamente num texto, numa carta, né, numa epístola, no Evangelho, e depois não cita mais. Mas, irmãos, existem pessoas, vocês sabem disso, que não precisam de muitas palavras para que nós possamos conhecê-las. Não precisamos discorrer muito sobre essa pessoa para que nós possamos conhecer um pouco desta pessoa. E Epafrodito é uma dessas pessoas. Em poucas palavras ditas por Paulo, em alguns versículos, numa carta que Paulo envia à igreja em Filipos, nos mostra quem é Epafrodito. Então, queridos, eu queria compartilhar um pouquinho com os irmãos desse homem, da história deste homem, como este homem chegou até Paulo e por que Paulo faz menção do seu nome e faz uma distinção muito grande do seu nome. O seu nome, Epafrodito, ele tem uma origem pagã e significa amado de Afrodite. Afrodite era uma deusa da mitologia grega, era a deusa do amor, a deusa da beleza e a deusa do sexo. Ou seja, Afrodite corresponde à deusa Vênus da mitologia romana. Este homem Epafrodito, provavelmente, ele deve ter nascido em Filipos e se converteu ao cristianismo, se tornando um dos líderes daquela comunidade em Filipos. Ou seja, por volta do ano de 58
da era cristã, nós encontramos Paulo em Jerusalém. Os filipenses souberam que Paulo havia enfrentado alguns problemas ali em Jerusalém. Eles, com certeza, souberam que Paulo havia sido arrastado para fora do templo. Eles ficaram sabendo que Paulo chegou a ser espancado por uma turba feroz em Jerusalém, porque eles não suportavam o ensino a respeito de Jesus Cristo. E as autoridades religiosas de Jerusalém, eles então se arremetem contra Paulo. Ele é arrastado fora do templo e vendo o líder, o chefe da escolta militar de Jerusalém, que um homem estava sendo preso, um homem estava sendo açoitado, espancado, ele então vai e tira Paulo da multidão. E eles então, por causa desse grande alvoroço, o tribuno, como eu falei, que é o chefe do exército, ele chega aos seus ouvidos: ora, Jerusalém está em grande confusão. Mas por que Jerusalém está em grande confusão? Por causa de um homem. Que homem? Um homem chamado Paulo. Um homem que está pregando uma doutrina diferente daquela que nós confessamos, uma religião diferente daquela que nós entendemos. Então ele é preso e ele é atado com 2 cadeias. E ele é perguntado o que tinha e que tinha feito. E perguntava à multidão: o que esse homem fez para vocês espancarem? Uns falavam uma coisa, outros falavam outra, e estava uma confusão. Ele não entendeu nada do que estava acontecendo. Então o que o tribuno fez? O tribuno da corte, o chefe do exército, chamou os soldados e mandou conduzi-lo até a fortaleza, e para que ele pudesse escapar da violência da multidão. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou colocando essa questão porque foi dentro desse contexto que uma igreja, a igreja de Filipos, se preocupando com o bem-estar daquele homem que havia estado ali, pregado o evangelho, o que nós podemos fazer por Paulo? O que é que nós podemos fazer para poder aliviar um pouquinho as suas necessidades? A distância de Filipos até Jerusalém era bastante distante, era uma viagem longa, e além de ser uma viagem longa, era uma estrada perigosa, e ao mesmo tempo se tornava um perigo alguém ir visitar Paulo, porque havia sido preso da forma que foi. Podia ser que alguém pudesse dizer: o que esse camarada tem a ver com Paulo? Eles também é discípulo, vamos prendê-lo também. Ou seja, essa visita, ela trazia alguns riscos. Mas aquela igreja estava disposta a ajudar aquele que sabiam era um homem de Deus, que havia pregado o evangelho em Filipos. E Paulo, ele então está na prisão, e aquela igreja diz: precisamos ajudar este homem. Uma viagem que podia trazer muitas preocupações, incertezas, mas no meio da congregação levanta um homem disposto a correr risco, um homem disposto a cumprir uma missão difícil, de sair da sua cidade, da sua igreja, e se dirigir a Jerusalém, para levar a Paulo
uma oferta, levar a Paulo uma palavra de carinho daquela igreja, levar a Paulo alguns suprimentos para poder ajudá-lo naquele momento de dificuldade. Um homem se levanta, um homem é enviado para poder cumprir aquela missão. E esse homem, queridos irmãos, quando chega até onde estava Paulo, ele se torna um importante amigo, companheiro no projeto missionário que Deus havia colocado no coração de Paulo. É este homem que Paulo cita e que eu quero falar algumas atitudes e umas virtudes deste homem que, em poucas palavras, na carta aos Filipenses, Paulo cita a respeito deste homem. Mas antes, irmãos, que eu destaque algumas características deste homem, eu penso que nas nossas igrejas precisam se levantar homens como Epafroditos, homens que estejam dispostos a cumprir uma missão, homens e mulheres que estejam dispostas a enfrentar perigos, a correr riscos em prol do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Como cristãos, queridos, nós temos uma vida muito tranquila, nós temos uma vida muito sossegada, não corremos riscos nenhum, nós não temos dificuldades nenhuma, mas mesmo assim, há momentos em que a igreja parece estar adormecida, há momentos que parece que a igreja ela está anestesiada quanto à sua missão, quanto à urgência desta missão, e entendemos que essa missão é delegada apenas a alguns poucos irmãos crentes que querem e se dispõem a correr riscos, como Epafrodito se dispôs. Quem é este homem que Paulo cita em alguns versículos no capítulo 2 de Filipenses? É um homem que entendeu a urgência da missão. Foi um homem que entendeu que aquela missão era urgente e que alguém teria que correr o risco, alguém teria que cumprir aquela missão. O verso 18 do capítulo 4 de Filipenses, nós lemos o seguinte, Paulo dizendo: mas bastante tenho recebido, eu tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte, Filipenses, me foi enviado, como cheiro da suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Irmãos, Epafrodito foi aquele portador das bênçãos daquela igreja até a vida de Paulo, até Jerusalém. Ele disse: eu recebi o bastante de vocês, eu tenho abundância porque vocês me enviaram, eu estou cheio porque eu recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado. Ou seja, ali estava um mensageiro, ali estava alguém que foi enviado, alguém que foi designado para cumprir uma missão. E, irmãos, quando nós recebemos uma missão, uma ordem, da nossa parte nós temos que fazer o quê? Atender. Porque no exército, por exemplo, tem um lema de que ordem dada é ordem obedecida. E principalmente no reino de Deus, irmãos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que existe uma urgência da nossa missão. Alguém teria que ir ao encontro de Paulo. Alguém teria que ir prestar socorro ao nosso irmão Paulo, o grande missionário Paulo. Alguém precisava cumprir a missão. Agora mesmo, irmãos, a igreja está levantando algumas ofertas
para nós ajudarmos os nossos missionários que estão fora do Brasil. Missionários que se dispuseram a ir, que entenderam a urgência da missão. Alguém tinha que ir. Aqui na nossa comunidade, na nossa região, nós temos alguns missionários, tanto nacionais como também mundiais, no estrangeiro. Então, irmãos, alguém precisa ir, mas quem vai precisa ser sustentados, e cabe a quem sustentar? A igreja. Nós podemos sustentar orando, nós podemos sustentar contribuindo, nós podemos sustentar indo também, quem sabe visitar o campo missionário. Eu falei para os irmãos há uns 3, 4 domingos atrás, num comissionamento de uma menina que eu apresentei, a Estela. Hoje ela é casada, ela e seu esposo são engenheiros, abandonaram o emprego e estão indo para o campo missionário. Eu disse para ela, eu vou visitar você lá no campo missionário, e se Deus permitir. E ela disse, pastor, estarei esperando pelo Senhor lá. Qual é a nossa função, irmãos? Como Epafrodito, como a igreja de Filipos, é sustentar essas pessoas, é ter alguém disponível para ir, ajudar na missão. Alguém precisa cumprir a missão. Eu estava preparando essa mensagem, me veio à mente o texto de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Quando o profeta diz, depois disso, eu ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou aqui, me envie, Senhor, eu estou disponível. Eu quero cumprir a missão. Eu sei que a missão é urgente. Eu sei que o Senhor precisa de profeta. Eu sei que o Senhor precisa de uma boca profética, uma boca que mande a tua mensagem às pessoas que estão precisando ouvir. Eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, Isaías só se tornou disponível depois que ele teve a visão da glória de Deus. Ele não se sentia qualificado para ir, para pregar, para ser o profeta que Deus queria que ele fosse, e o profeta que ele foi. Ele precisava ter uma experiência com o seu Deus. Ele não se sentia qualificado para ir. Mas o Senhor mandou que os anjos tirassem uma brasa e tocassem naquele homem. Queridos irmãos, nós precisamos entender a mensagem da urgência da missão, digo. Nós precisamos entender que Deus precisa de pessoas que queiram cumprir essa missão. Ele quer homens, Ele quer mulheres que se disponham. Talvez você que está conosco aqui no templo, talvez você que esteja nos assistindo através do nosso canal do YouTube, você pode estar pensando, mas pastor, eu não tenho qualificação, eu não sei falar, eu sou novo, eu sou pesado de língua, eu sou casado, eu tenho filhos, eu tenho uma mãe. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Se você não se sente preparado para cumprir a missão de Cristo, pare de mandar outro no seu lugar. Pare de mandar outro no seu lugar. Deus quer usar cada um de nós. Mas pastor, eu já passei da idade. Deus quer te usar, independente da sua idade, independente do local. Talvez você não possa ir para a África,
mas você pode pregar a palavra de Deus aqui em Carapebus. Você pode pregar a palavra de Deus aonde? Dentro da sua família. Lá pode existir pessoas que estão precisando de um missionário, de ouvir a palavra, de se converterem. Então, qual é o grande problema? É que nós não entendemos a missão. Esse é o problema. Nós não entendemos a urgência da missão. Mas Deus, irmãos, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso, porque, como disse Mateus pela manhã, nenhum propósito de Deus pode ser impedido. Nenhum propósito de Deus pode ser impedido. Se Epafrodito não fosse, Ele prepararia outro para ir. Se você não for, Deus manda outro no seu lugar. O que acontece? Você perde o privilégio de servir a Deus, de ser o missionário de Deus, de cumprir a missão que Deus mandou que você cumprisse. Seja um Epafrodito neste tempo, se disponha, vamos sair da nossa toca, vamos sair do casulo, irmãos. Deus, Ele quer nos usar, Ele quer usar essa igreja, Ele quer usar todos os cristãos na mensagem do Evangelho, nas boas novas do Evangelho. Ah, pastora, não tem jeito. Meu irmão, Deus vai te ungir, Deus vai tocar a tua língua com a brasa do altar, e você vai falar não o que você quer, mas o que o Espírito Santo mandar que você fale. É isso, irmãos. Epafrodito foi portador de algo para Paulo, que para Paulo se transformou como um cheiro suave, um cheiro em suavidade, se tornou para Paulo como um sacrifício agradável, um sacrifício aprazível a Deus. Muito se alegrou com o que a igreja mandou para ele através de Epafrodito. Que eu poderia mais falar deste homem? Este homem, ele entendeu a urgência da missão. Esse homem, ele entendeu também, queridos, que ele precisava ser útil, utilidade. Ele precisava ter utilidade no Evangelho, do Evangelho do Reino. Irmãos, eu penso que muitos de nós passamos por esta vida como se nada acontecesse. Nós sentamos, ouvimos a palavra de Deus, muitas vezes somos tocados pelo Espírito Santo de Deus, mas não agimos, nós não nos tornamos útil. Epafrodito, ele não imaginava que ao ser portador das ofertas da igreja em Filipos, a Paulo, que ele se tornaria de grande utilidade, não somente para Paulo, mas ele se tornou um homem útil para o reino de Deus. Paulo disse que aquele mensageiro, ele se tornou como se fosse um irmão. Paulo disse a respeito dele que não apenas um irmão, mas ele se tornou um cooperador e um amigo chegado. Um amigo que estaria com ele em toda e qualquer situação. E sabe, irmãos, o amigo, o cooperador, o irmão, é aquele que se faz presente em toda e qualquer situação. É aquele que diz, olha para você e diz, olha, conte comigo. É aquele que você olha a hora, são 3 horas da manhã, você está angustiado, você não consegue dormir, aí você diz, e agora o que eu faço? Eu vou ligar para o meu irmão. Você não se importa em ligar e ele muito menos de receber a sua ligação. Esse é o amigo, esse é o irmão, esse é aquele que está com você em todos os momentos. Provérbios diz a respeito deste homem, do amigo. Provérbio 17, versículo 17. Em todo tempo ama o amigo, e na hora da angústia nasce o irmão.
é aquele que vai te abraçar, é aquele que vai te estender a mão, é aquele que você está caído, ele vai dizer para você: levanta, camarada, tem uma caminhada muito longa para você fazer ainda. E ainda em João, capítulo 15, verso 14, Jesus Cristo falando quem eram os seus amigos, ele disse: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Queridos irmãos, no convívio com Paulo, Epafrodito aprendeu a necessidade de ser um ministro, aprendeu a necessidade da utilidade no reino de Deus, no evangelizar. Ele se torna um parceiro de Paulo, ele se torna um cooperador de Paulo, ele se torna aquele companheiro nas viagens missionárias, ou pelo menos naquele momento missionário que ele estava vivendo, porque Paulo, apesar de estar preso, ele tinha cidadania romana, ele tinha certa liberdade. Paulo tem Epafrodito em alta conta, chama-o de irmão, do mesmo modo que ele chama Timóteo de filho, ele chama Epafrodito de irmão, isto é, alguém com quem se tem uma intimidade, alguém com quem se tem uma identidade, se identifica ao extremo com essa pessoa, mas também chama Epafrodito de cooperador. A tradução de um termo grego que significa aquele que trabalha lado a lado. É aquele que trabalha lado a lado. É aquele que coopera, está do seu lado, cooperando com aquilo que você está fazendo. É este homem que Deus quer que nós sejamos. Um homem útil, um homem que entendeu a urgência da missão. O que mais eu poderia falar deste homem? O texto me mostra também que este homem, ele estava disposto a enfrentar adversidades. Paulo diz que Epafrodito foi aquele companheiro nos combates, o vosso enviado para prover as minhas necessidades. Foi um homem que não levou em conta a sua saúde, foi um homem que não levou em conta se ele poderia ficar doente ou não. O que contava para Epafrodito era ser amigo, companheiro, cooperador do ministério de Paulo. Aquele que lutava lado a lado, aquele que trabalhava lado a lado, é aquele que Paulo poderia contar naqueles momentos de adversidade. Irmãos, a palavra de Deus diz: poderão, porventura, andar dois juntos se não estiverem de acordo? Ele foi além de amigo, ele foi um ajudador, ele foi alguém disposto a renunciar tudo para cumprir a missão. O texto diz que ele não se importou com a sua saúde. Versículo 27, quando Paulo escreve essa carta, ele diz, em primeiro lugar, que o seu desejo era enviar Timóteo. O seu desejo era que Timóteo fosse lá, porque ele conhecia Timóteo, ele conhecia o caráter cristão de Timóteo. Então ele sabia que ele poderia confiar em Timóteo para representá-lo lá na igreja em Filipos. Mas porque Epafrodito tinha ficado doente, e porque a comunidade cristã em Filipos estava preocupado com ele, e porque também ele, Epafrodito, estava preocupado certamente com seus parentes que moravam em Filipos, Paulo disse: por esse motivo eu estou mandando de volta Epafrodito. Ele disse: eu louvo a Deus, porque Deus não me deixou ter tristeza acima de tristeza, ou seja,
tristeza pela morte, né? No caso Epafrodito, e tristeza porque devolver, quem sabe, alguém morto para a sua terra. Tristeza sobre tristeza. Irmãos, o texto diz que ele não se importou com a sua saúde. E Paulo diz, de fato, ele esteve doente, quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Porque pela obra de Cristo, olha, irmãos, eu quero dar um destaque para isso aqui. Paulo diz que Epafrodito, por causa da urgência da missão, por causa da utilidade e porque ele entendia que a obra de Cristo não poderia parar, tinha que continuar. Por causa da obra de Cristo, ele chegou próximo da morte. E ele completa dizendo, não fazendo caso da sua própria vida, para suprir comigo a falta do vosso serviço. Alguém como Epafrodito, irmãos, é alguém que não passa em branco, que não passa desapercebido. E Paulo disse, esse homem que vocês me mandaram, esse homem esteve comigo, me supriu as minhas necessidades. E ele não se importou com a sua saúde. Ele chegou às portas da morte. Mas Deus foi bondoso comigo e não deixou partir, trouxe cura à sua vida. Sabe, irmãos, Paulo entendia muito bem do que ele estava falando. Quando ele fala que aquele homem chegou bem próximo à morte, não fez caso da sua saúde, por causa do ministério, da urgência, por causa da sua utilidade. Paulo, ele sabia do que ele estava falando. Em Atos capítulo 20, versículo 24, olha o que Paulo está dizendo, em nada, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Irmãos, eu poderia aqui citar outras qualidades de Epafrodito, mas acredito que essas 3 qualidades que Paulo mostra são suficientes para nos mostrar aquilo que Deus também espera de nós. Deus espera que nós entendamos a urgência da missão. Deus espera que nós saibamos que precisamos ter utilidade no reino de Deus e não ser um servo inútil. Esse homem nos ensina que nós precisamos, nas adversidades, enfrentar a adversidade, porque é na adversidade que nós crescemos. No que diz respeito à área espiritual, quero concluir a minha palavra nesta noite, dizendo aos irmãos que pela maneira como Paulo se expressa, nos versículos 19 a 30, chega-se à conclusão que Epafrodito adoeceu, não muito tempo depois de chegar a Roma. Paulo nos informa que a doença que o levou à beira da morte, e que essa notícia, a notícia da enfermidade, chegou a Filipos e deixou os irmãos ali preocupados. Entretanto, enquanto Epafrodito permanecia em Roma com Paulo, veio-lhe a informação de que os irmãos souberam o que tinha acontecido com ele. E agora, é ele que se preocupa com a igreja em Filipos. Agora é Paulo que se preocupa com a igreja em Filipos. Agora é Epafrodito que se preocupa com a igreja de Filipos. E Paulo diz o seguinte: este homem arriscou a sua vida por mim, para suprir as minhas necessidades,
agora eu estou enviando de volta a vocês. Recebam este homem com muita alegria. Dê a este homem a honra devida, porque ele não foi apenas um mensageiro que vocês me enviaram, foi um amigo, foi um companheiro, foi um cooperador que trabalhou lado a lado comigo. Recebei-o no Senhor com todo gozo, com toda alegria extrema, e tende-o em grande honra e estima. Irmãos, nesses tempos em que nós queixamos tanto de solidão, é reconfortante ler sobre a beleza desse relacionamento, Paulo e Epafrodito. Queridos irmãos, que o Senhor nos dê esse espírito de ser como Epafrodito, cumprir a missão, entender a missão, ser útil e estar disposto a enfrentar toda e qualquer adversidade por causa do reino de Deus. Amém? Queridos, que Deus nos dê, nesse tempo, mais Epafroditos, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Amém? Que Deus nos abençoe e que Ele possa ter falado aos nossos corações nesta noite. Pouca coisa se fala deste homem, que se torna grandes demais no trabalho em prol do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Ó Deus, nós te louvamos mais uma vez nessa noite e nós te agradecemos, porque a tua palavra, Senhor, como diz a Escritura, jamais volta vazia. Levanta neste tempo Epafroditos, homens dispostos a cumprir a missão que lhe foi imposta. Homens e mulheres que sejam úteis ao Senhor na propagação do teu Evangelho. Homens e mulheres que estejam dispostos a enfrentar dificuldades, adversidades, até enfermidade, se for o caso, para cumprir a tua missão. Ó Deus, haja em nosso favor. Levanta na tua igreja homens e mulheres com este currículo, homens e mulheres deste porte, com este perfil, para que, ó Deus, as tuas promessas, que os teus propósitos se cumpram aqui e agora. Em nome de Jesus é que oramos, hoje e sempre. Amém.